Esse foi o preço que eu paguei para eu descobrir que eu não era um fraco. Muitas pessoas têm medo de migrar porque quando a gente migra, a gente descobre duas coisas: ou o quanto forte a gente é, ou o quanto fraco a gente é. Porque tem muitas pessoas que são muito apegadas à família, vêm aqui para fora, dá uma semana, 2 semanas, começa a querer ver a mãe, ver o pai, ver todo mundo. A verdade é que a pessoa não sabe se virar sozinha. E quando chega aqui, bota a culpa em tudo, menos na criação que ela teve. Quando eu falo nos meus vídeos que eu vim de Realengo, que eu sou acostumado com a correria, é porque as dificuldades que a gente enfrenta em locais assim subdesenvolvidos, aqui na Europa não é nada. Quando eu cheguei na Holanda, eu cheguei totalmente despreparado e eu não tinha noção do frio que é a Holanda, o absurdo que é. Você tá num local, tá menos 12 graus e você tem que enfrentar aquilo ali para você poder trabalhar. Porque eu estava em Portugal. Em Portugal, quando eu faço as consultorias, eu sempre explico o motivo pelo qual você tem que ir depois do inverno para Portugal. E eu estava no inverno, não conseguia trabalho de jeito nenhum. Na cidade que eu estava, tampouco tinha trabalho. Resolvi ir para a Holanda. Pesquisei algumas coisas, mas eu não tinha dinheiro nem para roupa. Quando eu cheguei na fábrica lá, na agência, trabalho temporário, a mulher me disse: olha, a gente tem emprego para você, mas a gente não tem vaga no carro. Aí eu falei assim: como assim vaga no carro? Ela: a gente tem um carro que passa na casa, te busca e te leva até o trabalho. E a pessoa ainda ganha por isso. Só que a gente não tem vaga no carro para você. Aí eu falei para ela: então você pode me dar uma bicicleta. Ela: você tem certeza? Eu falei: você pode me dar a bicicleta. Ela: você vai aguentar? Eu falei: vou. Eram 11 quilômetros. Vai pedalando, trabalhar 9 horas e voltar mais 11 quilômetros. Aonde eu quero chegar com isso? Esse foi o preço que eu paguei para eu descobrir que eu não era um fraco. Eu não tinha luva, não tinha cachecol, não tinha casaco, estava menos 12 e eu ia todos os dias. Eu fui o único que em 18 meses nunca faltou nenhum dia, nem chegou atrasado, nunca coloquei nenhum dia de doença. E aquilo ali trouxe um reconhecimento muito grande para mim na empresa. Só que eu só fui descobrir isso quando eu fui colocado nessa situação. Antes de eu vir para cá, eu não tinha noção do quanto eu poderia vencer colocando em evidência o meu estado físico e o meu estado mental. Quando as pessoas não têm um conhecimento disso, elas têm medo. E eu concordo com isso. O desconhecido gera medo, porque você não sabe o que você vai enfrentar e você não sabe como você vai enfrentar, já que você não está preparado para isso. É por isso que muitas pessoas procuram assessorias, consultorias, para tentar ter um norte de onde é que você vai. A diferença é que, quando eu cheguei na Holanda, eu não tinha outra opção. Ou eu vencia, ou eu não vencia. Porque a partir do momento em que eu tenho trabalho e me deram um teto, e aqui na Holanda, aquela gana que eu tinha de vencer, ela ficou um pouco para trás. E isso eu tenho que ser sincero comigo mesmo, porque eu cheguei, eu tenho um carro confortável, eu tenho um carro zero, trabalhei num café para poder conseguir a permissão de trabalho. Consegui a permissão de trabalho. O que eu fiz? Peguei uma bolsa da Uber Eats, testei a Uber Eats num domingo. Meu cachorrão aqui, mas o cara deixa me pegar, mano. Olha lá. Tu é doido, mano. Até um urso. Pô. Aí o que eu fiz? Eu peguei a bolsa da Uber Eats e testei. Falei: qual o melhor dia para rodar na Uber Eats aqui? Era um domingo. Sentei no domingo na Uber Eats. Em 1 hora mais ou menos assim, eu fiz uns 15 euros, né? Limpo, líquido. Era mais ou menos a hora que eu fazia no café, no aeroporto. Então eu pensei: cara, eu não preciso mais ficar me matando de madrugada, porque eu tenho para onde é que correr. Mas eu tenho para onde é que correr porque eu tenho um carro elétrico. Atualmente eu carrego meu carro de graça no trabalho lá de canalizador. Então tudo que eu faço extra é totalmente líquido. Então aquela gana, aquela vontade de montar uma estrutura, eu já não tenho mais, porque a minha estrutura já está parcialmente montada. Agora, quando a pessoa vem de fora e vem totalmente sem nada, você tem que botar na sua cabeça que esse seu impulso inicial tem que ser o mais forte possível. Para daqui a 3, 4 anos, se você quiser emigrar de novo, você não precisa passar pelas mesmas coisas. Por exemplo, quando eu fui pedalar, tem até vídeo no meu Instagram, eu achando panela no lixo, eu com a mão toda cortada, eu com a boca toda cortada. Minha família me ligava chorando: cara, volta, não é assim. E eu falava: olha, eu vou tentar aqui dar o meu melhor, porque o meu contrato lá era semanal, e por semana eu pegava 450 euros. Então eu comecei a pensar: olha, se toda semana eu pego 450 euros, eu vou aturar aqui essa semana, vou juntar o máximo que eu puder e eu volto, né? Por que não? E comecei toda semana a fazer 450, 450, 450. Esses 450 que eu ganhava, já era descontado já o aluguel. Então no total eu ganhava 600 euros por semana. O aluguel era 150 por semana. Então eu ganhava 450 líquido para eu usar. O que eu fiz? Comecei a juntar dinheiro,
comecei a juntar dinheiro. E em 8 meses consegui alugar uma casa. Primeiramente, antes da casa, o que eu fiz? Eu comprei um carro. Toda semana eu juntava 100 euros. Durante 8 meses eu juntei 100 euros a poder comprar o primeiro carro. Por que eu comprei o carro? Porque com o carro eu conseguia morar em qualquer lugar, porque eu ia de trabalho de carro. Então a logística ia ficar mais fácil e eu ia perder menos tempo pedalando. Então o meu físico ia ficar melhor. Então o que aconteceu? Eu consegui me sobressair ainda mais no trabalho, porque eu chegava em condições de poder trabalhar mais, condições físicas de poder trabalhar mais, que eu estava dormindo um pouco mais e eu chegava mais relaxado no trabalho. Só que nem todo mundo pensa assim. Nesses 8 meses, eu consegui um carro, depois consegui uma casa, troquei de carro, troquei de casa e assim fui crescendo. A maioria das pessoas que chegam aqui, eu sempre aconselho elas a procurarem bons exemplos. Teve muita coisa que eu passei e fiz que eu não considero um bom exemplo. Tem muita gente que gosta de viajar, de postar coisas, comprar roupa chique. Eu não sou assim, eu realmente não gosto. Eu sou só um carioca que gosta de andar, ó, chinelo, camisa e bermuda. E é isso, eu sou assim. Qual o resultado que você quer para sua vida? Então esse é o resultado que você tem que buscar em bons exemplos. Quando eu cheguei na Holanda, eu encontrei uma pessoa que em 2 anos ela já tinha comprado a casa própria, já tinha comprado um excelente carro. E eu falei, cara, esse aí é o exemplo que eu quero para minha vida. Esse é o exemplo que eu quero. Daqui a 2 anos está assim. Aqui na Suíça, infelizmente, eu ainda não achei alguém que possa me instruir a fazer esse caminho. Porém, os meus objetivos são bem diferentes das pessoas que estão aqui. Tem muita gente que pega o passaporte europeu, vem direto do Brasil para cá, chega totalmente despreparado e começa a botar a culpa, que não fala alemão, que não fala inglês, pede ajuda pro Estado, começa a se auto-sabotar. Eu, como tenho uma bagagem de Portugal e Holanda, não fiz isso. Mas eu tento ter um resultado bem diferente, porque a época de dar o gás, de montar uma estrutura já passou. E hoje aqui, eu não tenho só um salário, eu tenho 2 salários, o meu e da minha mulher. Então, o nosso foco tem que ser muito claro, objetivo, sem dar brecha para o azar, sem dar brecha para desvios que possam tirar a gente da rota. Cada um tem o seu objetivo. Tem gente que o objetivo é comprar uma casa, tem gente que quer construir algo no Brasil, tem gente que quer abrir um comércio, cada um tem o seu. Então você tem que procurar as coisas que vocês querem, saber o resultado que você quer e ver alguém que já conquistou esse resultado para a pessoa poder te instruir, porque senão você vai ser só mais uma multidão. E não é isso que a gente quer, não é isso que eu tento passar aqui. Eu recebi recentemente uma crítica de uma pessoa que falou: você não tem resultado nenhum para mostrar. Claro que não, eu tô aqui, eu vou fazer 3 meses ainda de Suíça. E o resultado que eu tenho que mostrar não é para ninguém, é para mim mesmo. E a primeira coisa que eu tenho que mostrar para mim é que eu tô feliz no meu trabalho. E eu não me importo de ficar procurando se eu fui nesse trabalho aqui e não gostei, fui naquele lá eu não gostei, fui nesse aqui eu não gostei. Esse aqui eu gostei. Esse aqui eu tenho o benefício de carregar o carro de graça. Mas nem por isso eu vou fechar a porta para outros trabalhos. Não posso fechar, não devo fechar. Expliquei para o meu empregador, né? Inclusive hoje eu recebi uma outra proposta, uma coisa que eu nunca fiz na vida: cuidar de uma casa, sendo caseiro, e cuidar de uma pessoa. Mas são coisas que eu ainda vou explicar aqui depois como é que é o serviço. E fui convidado para fazer um dia de teste e eu aceitei. Não se deve fechar as portas para nada que aparece na sua vida. Porém, por mais que você não aceite a oferta de trabalho, você tem que ter a experiência de um dia ter vivido aquilo, para você poder falar com propriedade: ó, aquilo não dá para mim. Ou se alguém vier perguntar, você saber explicar ou instruir a pessoa. Se a pessoa, ó, cara, eu quero tentar, você instrui a pessoa no que vai acontecer. Essa é a ideia. É isso que eu tento passar aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. No clube de membros, as pessoas têm acesso ao meu grupo de WhatsApp. O grupo é uma loucura, mas é muita gente, tem um de cada canto do mundo. Tem gente nos Estados Unidos, tem gente no Brasil, na França, em Zurique, na Alemanha, Portugal, Espanha. Se você quiser fazer parte do grupo de membros, se inscreva. Vou te dar o acesso do grupo de WhatsApp. Vai ter acesso ao meu WhatsApp pessoal. A gente vai conversando e curte, compartilha. Vai ser bem legal ter você como membro da equipe lá. E é isso. Valeu? Um beijão. Obrigado.